Será que os tupinambás realmente desapareceram no século XVII? Ou isso tudo é uma lenda? Me chamo Moacir, e a história que vou contar aconteceu em 1970. E eu tinha 20 anos quando cheguei em Manaus para estudar tribos indígenas na época. Estava hospedado em um hotel bem simples. Em frente ao hotel, havia um boteco que virou meu lugar preferido depois do trabalho. Foi lá que conheci Piatã, um senhor indígena já na casa dos 60 anos. Piatã era o tipo de pessoa que não passava despercebida. Ele vivia bêbado, às vezes até dormia na rua, mas tinha um bom coração. Apesar dos problemas com a bebida, o pessoal do bairro gostava dele. Ele sempre estava por lá, meio perdido, mas com um sorriso sincero no rosto. Numa quarta-feira, eu estava no boteco, como de costume, quando vi o Piatã sentado debaixo de uma árvore me observando. Decidi chamá-lo para beber comigo. Pedi uma dose de cachaça para ele, que eu sabia que ele gostava, e começamos a conversar sobre a vida. Foi nesse momento que ele me revelou algo surpreendente sobre seu passado. Depois de algumas doses, Piatã soltou que era da tribo Tupinambá. Eu fiquei completamente perplexo. Os Tupinambás haviam desaparecido no século XVII, e eu não conseguia acreditar que ele fosse realmente um deles. No início, achei que ele estava delirando, mas a forma como falou e a seriedade no olhar dele me deixaram intrigado. Ele riu e explicou que a tribo se escondia para preservar seu conhecimento e sua história. A história dele era fascinante, e eu fiquei ainda mais curioso. Ele parecia saber muito sobre seu povo, e isso só aumentou meu interesse em conhecer mais sobre eles. Então, Piatã me convidou para conhecer mais sobre os Tupinambás, e eu aceitei na hora. Estava ansioso para explorar essa nova perspectiva. A ideia de descobrir algo que parecia perdido no tempo me deixou empolgado, mas também um pouco cético. Na mesma noite em que Piatã me fez aquelas revelações, eu estava na sacada do meu quarto, curtindo a brisa. De repente, vi uma mulher na rua fazendo gestos para pedir um cigarro. Joguei um para ela, mas ele caiu na valeta. Decidi descer para levar outro. Quando cheguei lá embaixo, fiquei surpreso ao ver que ela era uma mulher linda, com um jeito exótico, falando um português misturado com tupi. Ela me disse que estava me observando e se apresentou de forma bem enigmática. Sou da natureza e estou te observando há alguns dias. Aquilo me deixou bastante desconcertado. Quando voltei para o quarto, percebi que uma coruja estava me observando na sacada. A coruja parecia estar ali há alguns minutos e seu olhar penetrante me deixou inquieto. Havia algo muito estranho na situação, como se o encontro com a mulher e a presença da coruja estivessem conectados de alguma forma com as histórias e revelações de Piatã. Nos dias seguintes, eu continuava indo ao boteco e sempre encontrava Piatã lá. Ele falava mais sobre os Tupinambás e a cada conversa eu ficava mais curioso. Um dia, ele me convidou para uma expedição à floresta amazônica para ver a Grande Porta, o lugar onde seu povo tinha vivido. Sem pensar duas vezes, eu aceitei. Queria ver se tudo aquilo que ele contava era verdade. Piatã me explicou que a jornada seria perigosa, mas que ele conhecia o caminho e tinha encantamentos para proteger os viajantes. A ideia de entrar na floresta e descobrir algo tão misterioso era fascinante. Perguntei por que ele não vivia com seu povo, e ele me respondeu que sua missão era observar o mundo exterior. Eu estava animado com a perspectiva de ver a Grande Porta. A promessa de rituais e magias só aumentava meu entusiasmo e expectativa. Estava disposto a enfrentar qualquer perigo para descobrir mais sobre os Tupinambás e seus segredos. Numa noite de lua nova, fui à casa de Piatã para participar de um ritual. A casa dele ficava em uma área mais afastada e rural. Quando cheguei, uma coruja estava empoleirada em um tronco velho, me observando. Piatã comentou que a coruja estava lá para nos acompanhar, e a atmosfera ficou ainda mais carregada de mistério. Entramos na casa e antes de começarmos, ele me ofereceu um pouco de água.
Depois, fomos para o quintal. A coruja continuava nos observando e entre as árvores eu tive a sensação de ver uma sombra negra se movendo. Piatã preparou uma bebida com ervas e também me deu um fumo. Logo, a realidade ao meu redor começou a mudar de forma estranha. Diante de mim surgiu a grande porta, com detalhes dourados e desenhos intrincados. Ficamos ali, horas a fio, apenas observando a porta. Apesar de nossa expectativa e da tensão no ar, a porta não se abriu, o que deixou tudo ainda mais envolto em mistério. No dia seguinte, voltei à casa de Piatã. Logo na entrada, percebi que algo estava diferente. O portão parecia ter uma cor nova e os muros estavam visivelmente mais novos. Entrei e me sentei em um tapete de palha enquanto Piatã preparava o ritual. Durante o ritual, a coruja apareceu de novo. Para minha surpresa, ela se transformou na mesma mulher que havia me pedido um cigarro. Ela pegou o cigarro que eu estava fumando, deu uma tragada e soltou a fumaça diretamente no meu rosto. Em questão de segundos, eu desmaiei. Quando acordei, Piatã estava sozinho. Perguntei, cheio de expectativa, sobre o que havia acontecido com a porta dourada. Ele me respondeu com uma calma que só aumentou minha frustração. Disse que eu havia sido rejeitado porque meu espírito era impuro e que eu ainda precisava aprender muito. Aquelas palavras me deixaram devastado e confuso. Antes de partir, Piatã me disse que estava voltando para seu povo. Ele falou que o mundo de fora estava lhe fazendo mal. No dia seguinte, esperei por ele no boteco, mas ele não apareceu. Esperei vários dias, mas nada. Decidi ir até a casa de Piatã, mas não consegui encontrá-la. Parecia que a casa nunca havia existido, como se tivesse desaparecido. Perguntei aos moradores locais, mas ninguém sabia ao certo onde ele morava ou quem ele era. A ausência repentina de Piatã e a dificuldade para encontrá-lo me deixaram profundamente inquieto. Até hoje, sua súbita e inexplicável desaparência me causa arrepios e um sentimento de mistério não resolvido. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.